What we're seeing this year is macro funds, traditional investors are trading Bitcoin as an alternative or a supplement to gold and using it as this kind of macro hedge. So I think that when you have looming risks of monetary devaluation, things like this, Bitcoin certainly looks very attractive, and I think that was a large driver of the recent run-up in price. But when you think about really severe crises taking place, a liquidity crunch, another global financial crisis, I think that Bitcoin will struggle to do very well from a price perspective. To me, it seems like gold for nerds. You know, we had gold for many, many thousands of years as the relevant reserve currency. Bitcoin seems like it wants to step into that role for the online world. The correlation between Bitcoin and gold also is sort of undeniable. I mean, the Bitcoin-gold correlation in the past year has been 0.496. In the past 3 months, though, it's gone up to 0.827, implying... Sure, I think longer term Bitcoin will absolutely be a safe haven. I mean, as it grows up the adoption curve, we see Bitcoin kind of evolving as it goes. So I think right now it's kind of in this intermediate state right now where I do think that Bitcoin is developing as this sort of safe haven asset. And the China trade wars, whether you talk about impeachment talks, whether you talk about recent news with Iran, that is all affecting the price of Bitcoin. People are buying into that narrative. And over time, that safe haven argument is going to become stronger and stronger. Criptomoedas são ativos muito recentes. O Bitcoin, a criptomoeda mais antiga, foi criada apenas em meados de 2009, já depois do estouro da Grande Recessão, e veio se popularizar apenas alguns anos depois. Por esse motivo, não sabemos ao certo como as criptomoedas se comportam durante crises financeiras. Hoje, o senso comum bastante propagado pela mídia é de que o Bitcoin e as demais criptomoedas são investimentos de risco e que o investidor comum deve se manter o mais distante possível desses ativos. Mas será que isso realmente faz sentido? É exatamente isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de qualquer coisa, peço a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Isso ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Safe havens, ou portos seguros em português, é como são conhecidos os ativos que em momentos de crise performam na contramão de ativos mais voláteis como as ações e se valorizam ou pelo menos preservam o seu valor de mercado. Entre os portos seguros mais famosos podemos citar os títulos públicos e moedas de países desenvolvidos com históricos monetários estáveis, além do porto seguro mais tradicional de todos, que é o ouro. Há milhares de anos, o ouro tem sido usado como reserva de valor. Na prática, o ouro vigorou como uma moeda corrente mundial durante milênios, até o fim do sistema de Bretton Woods em 1971. Apesar disso, o ativo segue sendo procurado como proteção em momentos de turbulência, um investimento no qual o mercado se refugia em tempos de crise. Mas o que dá valor ao ouro? Por que há milhares de anos o ouro é tão valorizado pelos seres humanos? A resposta é bem simples. O que dá valor ao ouro são as suas características. É a sua escassez somada à sua divisibilidade, a facilidade de locomoção, a sua durabilidade, entre outras características que permitiram ao ouro se tornar o único ativo que atende às exigências necessárias para se tornar a melhor e mais confiável reserva de valor existente. Ou pelo menos foi assim até o surgimento do Bitcoin. Apesar de toda a desconfiança existente, o Bitcoin inegavelmente possui todas as particularidades que o ouro atende e de forma ainda mais satisfatória. A oferta de bitcoins não pode ser alterada pela vontade de uma autoridade como um banco central ou coisas do tipo. E a sua oferta máxima já é conhecida desde a sua criação, portanto o Bitcoin é escasso. A divisibilidade do Bitcoin é perfeita e infinita. O Bitcoin não pesa e não é preciso cargueiros ou bancos para realizar pagamentos em longas distâncias. Além disso, o Bitcoin é infalsificável. Por essas e outras, o Bitcoin é conhecido como o ouro digital. Mas se o Bitcoin possui as mesmas características do ouro, então por que ele ainda é considerado um ativo de risco? O fato é que muita gente confunde volatilidade com risco. Tome como exemplo que, sem dúvidas, as ações são ativos financeiros mais voláteis que os títulos públicos. Mas eu pergunto a você, em que você acha que seria mais arriscado investir todo o seu dinheiro? Em ações de empresas consolidadas como a Ambev e Itaú, ou em títulos da dívida de países com governos perdulários como Venezuela e Argentina? Sem dúvidas, a segunda opção é a mais arriscada, apesar de ser menos volátil do que a primeira. Sabendo-se disso, podemos dizer então que o Bitcoin é um ativo volátil? Sim, bastante. O Bitcoin é um ativo arriscado? Não necessariamente.
Apesar de ainda ser bastante difícil analisar o movimento do Bitcoin e de identificar os fundamentos por trás das suas oscilações de preço, com o passar dos anos, está ficando cada vez mais notório como o preço do Bitcoin começa a tomar alguns padrões de comportamento semelhantes aos de ativos considerados como portos seguros, principalmente em momentos de estresse no mercado financeiro. O Bitcoin vem mostrando uma alta correlação com os ativos tradicionais de refúgio, como o ouro ou o franco suíço, e uma correlação inversa igualmente alta com ativos de risco, como ações e commodities industriais. Esse tema inclusive vem sendo abordado em inúmeros trabalhos acadêmicos, inclusive aqui no Brasil. O exemplo mais recente aconteceu nas últimas semanas durante a tensão no Oriente Médio com os rumores de guerra entre os Estados Unidos e Irã. Se de um lado algumas ações e bolsas recuaram, o Bitcoin teve um forte movimento de alta, com o maior ativo digital do mundo acumulando ganhos de cerca de 20% desde o ataque americano que matou o general iraniano Qasem Soleimani. O ouro, por sua vez, também registrou alta de cerca de 3%. Esta não foi a primeira vez que o mercado observou uma alta no preço do Bitcoin em meio ao aumento das tensões no mercado. Em casos mais particulares, alguns países em crise como Chipre, Grécia, Zimbábue, Venezuela e Argentina mostraram uma forte alta no valor da moeda digital, indicando seu uso por investidores para fugir das incertezas econômicas. Dito isso, vai ficando cada vez mais evidente a noção de que o Bitcoin também pode servir como hedge, ou seja, como proteção contra a instabilidade do sistema financeiro. E à medida em que esse ativo vai se popularizando como tal, ele tende a competir com o ouro pelo fluxo de capital destinado a ativos de proteção. Muitos entusiastas do ouro, como Jim Rickards e o Peter Schiff, condenam o Bitcoin como reserva de valor e afirmam que o mesmo não passa de uma bolha que logo irá estourar. Por outro lado, outros especialistas no metal amarelo, como Mike Maloney, se renderam ao Bitcoin e apostam nele como um ativo de segurança. O fato é que a exposição ao Bitcoin no longo prazo tende a ser um hedge perfeito contra turbulências econômicas, falhas geopolíticas e principalmente políticas fiscais e monetárias inflacionárias, como as que temos visto ser praticadas na última década por bancos centrais e governos das principais economias ao redor do mundo. Caso você ainda não tenha Bitcoin na sua carteira por achar que criptomoedas são ativos arriscados, talvez agora ainda seja um bom momento para você repensar os seus conceitos.